promoção, né? Porque automaticamente, pelo menos na promoção do nível 3 para o nível 4 de 2014, as pessoas que foram promovidas no concurso anterior sairão. Ah, não. A lista não, realmente. Isso aí. É que agora, com a promoção, com a alteração, todos serão abertos simultaneamente, apenas com um dia de diferença do edital. Então, logo julguemos as eventuais impugnações à lista de antiguidade. Então, vai abrir do 4 para o 5 de 2013, 2 para o 3 de 2014, 3 para o 4 e 4 para o 5 de 2014 também. Todos na sequência. Bom, respondendo aqui algumas indagações, em primeiro lugar, em relação aqui à fala do José Moacir, representando a presidência da APADEP, dizer que eu acho que é o papel mesmo da associação fazer esse trabalho com contundência, tudo, mas dizer que eu sinceramente não acredito muito nessa postura de acirramento, de embate, que tem buscado bastante associação, principalmente quando em presidência de Vossa Excelência. Acho que até quando a presidência da presidente Franciane, eu acho que esse diálogo ele acaba até existindo de uma forma um pouco mais acentuada. Mas, como disse, estamos aí abertos ao diálogo e vou tentar aqui responder cada uma dessas questões, dizendo em primeiro lugar que a questão remuneratória ela sempre foi uma preocupação de todos que estão aqui nessa administração, o próprio histórico na luta política institucional, junto à associação, junto a esse conselho. Acho que o histórico e a própria biografia de todos que estão aqui hoje na administração e de muitos que estão na carreira demonstram o empenho e a crença dessa equiparação de valorização da carreira com as demais carreiras do sistema de justiça, como o Ministério Público e a magistratura. Reiterar, como disse na sessão anterior, que estamos com a formação dessa comissão, que não está discutindo a remuneração, mas que discute a alteração da 988 com a participação de conselheiros e com a própria associação, né? Tem tido mais a participação da Franciane e da Fabiana, que tem comparecido a essas reuniões. E que a questão da remuneração, claro que a gente tem aí duas questões que acho que afloraram o debate da remuneração nas carreiras do sistema de justiça como um todo, que foi a criação do auxílio moradia para a magistratura e para o Ministério Público e a perspectiva de aumento, de alteração do próprio teto constitucional por parte da magistratura, que vai implicar no aumento para essas duas carreiras, a magistratura e o Ministério Público. Então, em vista disso, em relação ao auxílio moradia, todas as discussões aí estão sendo travadas, o CONDED tem discutido, a ANADEP tem discutido, a gente sabe de todas as dificuldades, tanto orçamentária para a questão, quanto mesmo políticas e jurídicas que devem aí ser enfrentadas, e o trabalho para a atuação do aumento remuneratório da Defensoria Pública, ele é permanente, né? E foi aprovado, foi encaminhado, esse conselho analisou todo o orçamento que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, todos os conselheiros aqui tiveram ciência, estudaram, viram, aprovaram o material que foi aprovado e encaminhado posteriormente. E por isso que fiz uma série de reuniões com o Executivo, tentando já uma implementação do Tesouro para esse ano, com diversas secretarias, para esse momento e até em decorrer aí da entrada do momento em que a gente entrou na administração, já não era possível tanto esse aumento, que acabou sendo o mesmo aumento que foi dado para todas as carreiras do sistema de justiça, da ordem de 6,3%, salvo engano, para a Defensoria Pública, para a magistratura e para o Ministério Público. Todas as carreiras do sistema de justiça tiveram o mesmo reajuste, se é possível dizer assim, do orçamento. Por isso que agora iniciamos nesse momento um trabalho junto à Assembleia Legislativa, buscando emendas parlamentares e conversando, dialogando diretamente com os deputados, para que não fosse apresentado apenas emendas
para marcar posição, que indique, às vezes, um valor bastante alto, mas que a gente sabe da impossibilidade de aprovação porque teria recusa pelo governo. Por isso que estamos atuando, buscando essas emendas. Aqui também registro nenhuma participação da associação nesse trabalho, não fui procurado por ninguém da associação, assim como eu, nem os subs e nem o nosso assessor parlamentar encontrou qualquer integrante da administração para fazer esse trabalho da associação junto à Assembleia Legislativa, como em todos os anos sempre ocorria, isso na própria gestão do Davi, da Juliana, minha, do Rafael Português, sempre tinha essa atuação que a gente entendia como uma atuação institucional, porque a PADEP, ela defende sim os direitos de todos os associados, mas o fortalecimento da instituição como um todo, ela não deixa de ser uma valorização e um direito aí de todos os associados, já que a própria, entre as atribuições, as finalidades da PADEP, está o fortalecimento, a estruturação da instituição como um todo. Então, essas são o trabalho que tem sido feito, temos buscado diálogo permanente com o governo, vamos nos reunir ainda na segunda que vem, de novo com a Casa Civil, buscando aí aportes, já que não foi possível diretamente um aporte no nosso orçamento, temos buscado reunião com a Casa Civil, para que a gente consiga aí parcerias, mesmo que seja de outras formas, como, por exemplo, a contribuição em prédios, em instalações, né, em edifícios, seja aqui na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, como por todo o interior. Então, estamos buscando, estamos trabalhando por alternativas. E a ideia é essa, então, de continuar, principalmente agora, trabalhar com orçamento, e acho que já com essa discussão, também aqui apoio aqui a fala do Rafael Bessa, então, de que seja até realizada essa Assembleia Geral, para a gente saber, então, como os associados estão pensando, o que a gente pode pensar, discutir, trazer depois isso para uma comissão, para um conselho, e a gente conseguir avançar nessa questão. Sobre a questão do reajuste, dizer que não foi da forma como você colocou, de que foi entendimento de dar esse reajuste. Todos os anos, desde que a Defensoria, desde 2011 é feito esse reajuste, aí que agora foi sempre com base no IPC, da ordem de 5, não lembro o decimal aqui, 5,06 para todas as entidades conveniadas, né, o que tem mantido essa atuação, permitido essa atuação conjunta com todas, não só com a AB, mas com as demais entidades conveniadas. Sobre o cumprimento da ADIM, ação movida pelo Ministério Público, né? Dizer que a SPPrev e a Previcom também já estão em reunião agora com a assessoria da Procuradoria do Estado. A Defensoria Pública não é parte diretamente nessa ação, e eles estão aí em diálogo para determinar, averiguar a forma do cumprimento dessa liminar. Então, logo a gente tenha conhecimento da forma como for realizado esses descontos e a gente for comunicado, imediatamente o cumprimento será dado assim que formos até comunicados judicialmente, ou mesmo pelas partes que serão diretamente afetadas pela decisão. Acho que era as cotas não associadas. Processo digital. Cota do processo digital. Em relação ao sistema ESAGE, eu não identifico exatamente uma privação da prerrogativa de a gente se manifestar por cota, já que o sistema permite, pelo menos até então, onde eu tenho conhecimento, o sistema permite que a gente não utilize a forma, a moldura de petições e utilize o sistema de cotas. O que deve ser feito é o peticionamento eletrônico, como se faz para as petições iniciais. Mas eu não acho que aqui há uma mitigação da nossa autorização legal para se valer pelo sistema de cotas. Eventual dificuldade que o sistema ainda tem para viabilizar que a gente, assim como os juízes, se manifeste de qualquer maneira, de uma maneira menos cindida em etapas, de uma maneira um pouco mais fluida, eu acho que são questões relacionadas ao aperfeiçoamento do sistema. Então, eu tinha até dificuldade de entender quando você coloca que haveria aí
um atentado à nossa autorização legal para utilizar o sistema de cotas, porque eu acho que há uma dificuldade de sistema, né? E aí realmente há um esforço da equipe envolvida, tanto da CTI da Defensoria quanto do TJ, para tentar migrar os sistemas e permitir que a gente diretamente entre no sistema do TJ e possa não só se manifestar diretamente ali no processo de maneira um pouco mais fluida, mas também que a gente possa alimentar o nosso sistema DOL, né, que é o foco de todos nós. Mas eu não sei, talvez haja alguma informação que eu ainda não tenha pego sobre essa dificuldade dos defensores. Não chegou para mim nenhum questionamento relacionado a esse assunto, nenhum defensor me explicou um pouco melhor isso, então talvez eu tenha um pouco de desconhecimento. Mas se for essa dificuldade que você está falando, de a gente viabilizar uma manifestação um pouco mais direta, que não tenha que utilizar o próprio sistema, de entrar lá com a senha, adicionar uma petição e ali... Ah, perfeito. Mas não quer dizer que a gente não pode se manifestar por cota. A gente pode subir ali, o documento que a gente salva no sistema do SAGE é uma cota. Então eu não acho que está havendo violação à prerrogativa. Seria o equivalente na época você fazer uma cota e ir protocolizar no cartório. Imagine se o Tribunal de Justiça diz, você pode se manifestar por cota, só que você deve fazer uma petição e protocolizar. Ora, se eu faço uma petição e tenho que protocolizar, não é mais cota. Então, no sistema SAGE, era possível a edição direta no processo. Você editava direto no processo, sem passar pelo peticionamento. Isso era cota. No SAGE, no e-SAGE, os magistrados conseguem fazer isso. Porque eles editam diretamente no processo. Além disso, quando há o peticionamento, tem que se esperar, acreditem, no processo digital, a juntada da petição digital, indicando que não é cota. Então, abre vista, tem que dizer ali na vista se eu me manifesto ou não, e fazer um peticionamento. Esse que é o problema. Agora, se a gente pudesse ter essa tela de edição que a magistratura tem, a gente ganharia aí muito tempo e haveria manifestação por cota. Só uma parte aí, a fala do Bruno. Na verdade, tudo depende da forma como o sistema está sendo construído. O TJ, como todos sabemos, ele não seguiu o CNJ, ele construiu o sistema em bases próprias, e a gente está em plena negociação com eles para várias questões do sistema que precisam ser adequadas. A questão, eu também acho que é mais uma falha do sistema do que uma violação de prerrogativa, mas o que foi, o que eles falaram quando insistiram na retirada do sistema do SAGE, tanto da Defensoria quanto do Ministério Público, é porque eles alegam que esse sistema permite o acesso a funcionalidades que seriam só do TJ, inclusive permite todo um acesso a processos que não seriam da Defensoria, Segredo de Justiça, no SAGE, né, uma manifestação direta, e por isso eles insistem tanto nessa questão do e-SAGE. Em contrapartida, o que eles alegam é que eles estão viabilizando para a gente uma integração com o nosso DOL, né? É lógico que isso ainda está em fase de construção, mas esse sempre é o caminho. O setor técnico se mostra cooperativo, justamente para que aí nós nos manifestemos diretamente no nosso sistema e enviaremos diretamente ao Tribunal de Justiça sem qualquer entrave, sem qualquer manifestação, o que mostra que o sistema vem sim se adequando às nossas características de atuação. E aí só também aqui para reforçar a respeito das prerrogativas, né, eu sinceramente até acho que tanto eu quanto o Bruno Napolitano temos dado um encaminhamento muito avançado a tratativa sobre as prerrogativas das defensorias. Não é de hoje que nós vemos no estado inteiro nossas prerrogativas, de certa forma, não compreendidas.
e temos feito um trabalho, sinceramente, que eu considero inovador, tanto a terceira quanto a segunda subdefensoria, saindo a campo pessoalmente para reforçar as prerrogativas da Defensoria Pública. Fizemos recentemente um estudo a respeito do artigo 4º, parágrafo único da Lei Complementar 80, que dá à Defensoria Pública Geral a atribuição de acionar em juízo, por meio de habeas corpus, mandado de segurança, habeas datus e outras medidas judiciais, visando garantir a bem dos usuários as prerrogativas da Defensoria. Fizemos esse estudo e ingressamos com medidas judiciais em nome da terceira sub, da segunda sub, para a defesa das prerrogativas, o que mostra um extremo comprometimento, não só do terceiro sub, do segundo sub, mas principalmente da Defensoria Pública Geral, da assessoria jurídica, em garantir e ser inflexível na defesa das nossas prerrogativas. Inclusive, a associação bem sabe disso, porque teve a oportunidade de acompanhar essa defesa in loco, em um lugar de extrema distância da capital, o que mostra, mais do que a preocupação, a atuação firme da nossa administração na defesa das prerrogativas da Defensoria Pública. Acho que esqueci de responder o Alexandre Ossi, indagou sobre o ProHard, dizer que infelizmente a gente continua com esse processo mesmo na assessoria jurídica, estamos encontrando uma certa dificuldade para superar a questão, e só frisar aqui, até que isso fica colocado, o ProHard, tá, não pela fala do Alexandre Ossi, mas que a PADEP traz como um play, de fato foi encaminhado para a gente, para a administração. O que chegou para a gente foi um copia e cola da proposta do que existe hoje na Procuradoria do Estado, sem a fundamentação legal da Defensoria Pública. Então, a gente sempre pensou nisso, é uma proposta que vem lá de trás pelo conselheiro Miragá, ele sempre defendeu isso na gestão da Daniela, para que a gente conseguisse avançar nessa questão. Precisava um aprimoramento mesmo da nossa legislação, principalmente com a verba aí advinda, a princípio, do Fundep, né? Pela nossa legislação, a princípio, essa verba teria que sair do Fundep. Então, a gente está estudando e tentando avançar para a gente conseguir, com os nossos dispositivos, com a nossa legislação, tentar superar isso, porque como eu disse até anteriormente, a ideia é de que, em termos de economia, de planejamento, é uma ideia interessante, mas a gente precisa ter aí a segurança jurídica para criar, e aí, de uma certa forma, seria, querendo ou não, uma certa dispensa de licitação para a compra desses equipamentos. Então, a gente tem que ter todo o cuidado para a contratação desses equipamentos dessa forma. Nossa, excepcionalmente intervir. Então, nesse caso, independentemente da associação, a expectativa também foi gerada, até porque houve notícia da própria presidência, né, do Conselho, já faz um certo tempo, né, foi no início do mandato, né, até usando um argumento que me interessou, independentemente de ser associação ou não, que é o argumento de que, eu estou usando aqui, ó, esse aqui eu acho que é o mais velho de todos, já passou por 3 ou 4 formatações, etc. Essa daqui é a 4ª bateria que ele usa, e já está quase com o Windows 3. Como é que chama? 11, entendeu? 3.1. Bom, enfim, estou brincando, mas de qualquer forma, então o que foi dito? Que de um jeito ou do outro, esses equipamentos teriam que ser, além desses, outros também teriam que ser renovados. E que parece, que acho que isso teria vindo a ser do Miragaia, né? Parece que havia uma possibilidade, se estudasse, claro, a questão jurídica, né? De que pudesse até ser mais rentável, mais apropriado o custo de suportar-se esse ônus aí, o interessado em adquirir, porque também aí ele é direcionado para quem tem esse interesse, outros tem gente que nem usa esse notebook, né? Então, por conta disso, se fosse possível essa questão, ela estaria substituindo outro programa. Então, na realidade, eu também pediria um encarecimento que se agilizasse no possível esse procedimento, ainda que com resposta negativa, que pelo menos já saberemos dela e tentaremos outros canais aí, aguardar o Windows 18.
porque a gente está até em andamento, havia até a própria para a contratação de novos laptops. Então, a gente não, caso a gente não consiga avançar nessa forma de contratação, será daí em seguida já feita a contratação direta pela Defensoria Pública e distribuída da mesma forma como foram isso. Então, entrando aqui na ordem do dia, a gente tem... Não, eu pedi, senhor presidente, tinha pedido para depois da fala do dessas. Enfim, não vou entender como falta de respeito o copia e cola, porque eu sei que Vossa Excelência é extremamente cuidadoso com as palavras, mas obviamente não é um copia e cola. Foi deflagrado um processo aqui para que a Defensoria Pública Geral, que é quem tem poder e competência para tanto, o faça. Se a APADEP pudesse conceder o ProHardware, concederia. Se a APADEP pudesse conceder as férias, a substituição indenizada, concederia. Só que a gente encaminha para quem vai poder analisar. E, salvo engano, quantos assessores jurídicos a Defensoria Pública Geral possui? Acho que ela possui 3 defensores públicos afastados para elaborar um parecer jurídico. Então, foi isso. Pouco importa para a APADEP quem é o pai. O importante é que vá para o defensor público. Agora, me parece que o conselheiro Bessa, juntamente com a Defensoria Geral, atribui à APADEP a inexistência de um projeto remuneratório. Eu acho que há uma inversão. Vossa Excelência possui um instrumento que nenhum outro defensor público geral possuiu na Defensoria Pública, conselheiro Bessa, que é a iniciativa de projeto legislativo. E Vossa Excelência possui uma visão administrativa, orçamentária e de gestão da Defensoria Pública que ninguém mais possui, porque Vossa Excelência é o defensor público geral e Vossa Excelência é conselheiro da carreira, que aprovou o orçamento. A APADEP estava aqui apenas para opinar, mas Vossa Excelência aprovou o orçamento, junto com os demais. Então, ninguém mais possui condições, quanto os conselheiros, quanto o defensor público geral, razão pela qual ele tem iniciativa de lei e não a APADEP, para apresentar. Quanto à questão do orçamento, Vossa Excelência sabe que nós tentaremos aí várias emendas, mas do ponto de vista político, as emendas se tornam muito mais complicadas quando o Executivo deu muito mais do que pedido pela proposta orçamentária da Defensoria Pública. Nós temos agora, e a APADEP está à disposição da Defensoria Geral para isso, nós temos que apresentar agora, para que as emendas não sejam meramente simbólicas, como Vossa Excelência disse, projetos para os parlamentares a fim de justificar a suplementação orçamentária. Porque se este Conselho, junto com a Defensoria Pública Geral, mandou, por exemplo, um orçamento de 10 milhões, o governador deu 12, ele deu mais do que os nossos projetos, então tem que apresentar outros projetos. Quem pode apresentar outros projetos e não meramente pedir? Antigamente, quando a APADEP ia, junto com a administração para a Alesp, pedir complementação orçamentária, senhor presidente, ele ia porque o Executivo tinha feito o corte. Então nós dizíamos, olha, nós precisamos de mais orçamento para realizar os projetos que o Executivo impediu. E agora a APADEP vai fazer o que junto com a administração? Que tipo de projeto nós vamos apresentar? Então, me parece que é uma inversão dos papéis, entendeu? Não adianta chegar num deputado e falar o seguinte, eu quero uma complementação orçamentária, e ele vai indagar para qual projeto? Porque o Executivo contemplou na íntegra e deu mais. Então, nós precisamos apresentar quais são os projetos que não foram abarcados pelo orçamento do Executivo, e essa atribuição não é da Associação Paulista de Defensores, que estará ao lado, né, nesses termos com a Defensoria Geral. A tática, a estratégia, me parece outra. Se o problema mudando de assunto, ausência de pedido da carreira sobre complementação orçamentária, me parece que a gente faz uma AGE e apresenta aqui. Depois Vossa Excelência falar que é um copia e cola, né? Não sei o que estão sugerindo, uma proposta orçamentária de equiparação com a magistratura. E aí vão falar, óbvio que, não que é inviável, a gente precisa estudar, etc. Então, quem possui... se vocês estão querendo manifestação da APADEP nesse sentido, apenas para legitimar o que parece que não é
da APADEP, vocês estão invertendo a ordem das coisas. Só que esclarecer, até para a gente não ficar nessa discussão e avançar na pauta, que em primeiro lugar o governo ele não deu mais do que a gente pediu. A gente pediu a mais 49 milhões que não foram acatados pelo Executivo antes de enviar isso para a Assembleia Legislativa. Então, se você consultar direito, analisar todos esses dados, você vai ver que a gente pediu 49 milhões a mais, esse valor não foi dado, e o valor que foi dado foi o valor do ano passado com reajuste inflacionário com aumento de 6, alguma coisa, que foi o mesmo valor dado a todas as demais carreiras, inclusive nas nossas negociações junto à Casa Civil e à Secretaria da Fazenda, a justificativa sempre dada da Defensoria Pública foi essa. Quanto à iniciativa de lei, não tenho dúvidas que a iniciativa é do Defensor Geral, tenho aí os dados, tenho como apresentar isso, e a administração acaba tendo mais até informações que a carreira como um todo. Agora, não há dúvida da importância do encaminhamento de uma discussão abrangente também como a carreira, da forma como sempre ocorreu das outras vezes, e sem prejuízo da análise da administração e do conselho. Claro que a ideia é sempre observar, acatar o que for observado aí pela associação, né? Mas da forma como sempre ocorreu das outras vezes, a associação encaminha para uma discussão pela administração, pelo conselho, e aí sim o que é resolvido junto aqui ao conselho, que também foi democraticamente eleito, assim como a administração superior, que foi democraticamente eleito, é o que seria então encaminhado junto ao governo. E em relação a algum projeto de lei agora, nesse momento, com a aprovação de discussão de orçamento, não existe mesmo espaço nesse momento. A nossa relação com o governo é muito boa, né? Ela tem se aprofundado cada vez melhor, nosso contato com o governo em geral, mas não há espaço para, nesse momento, no fim de novembro, final de ano, a gente encaminhar um projeto de lei com base para aumento dos vencimentos, do vencimento básico dos defensores. O que não prejudica o envio no início do ano que vem. Senhor presidente, só um esclarecimento, eu não peguei a fala do senhor com precisão, mas pelo que eu observei nos projetos legislativos, tanto na proposta encaminhada por Vossa Excelência ao governo, quanto no que o governo encaminhou para a Assembleia, eu não vi esse contingenciamento dos 40 milhões. Então não sei se foi na negociação prévia com o governo que isso caiu, e aí Vossa Excelência encaminhou o projeto já sabendo que sofreria esse corte no limite que ele possibilitou, ou se foi na proposta do Executivo para a Assembleia, porque nos projetos, no texto do projeto, não consta esse contingenciamento. Eu mesmo diligenciei, eu fui atrás, então só pedi esse esclarecimento. Não, o encaminhamento para o Executivo para a Assembleia já foi sem esse valor. Então, não consta, então eu fui pesquisar no site, então, tanto na proposta que foi encaminhada ao Executivo, quanto que o Executivo encaminhou para a Assembleia, não consta esse corte que Vossa Excelência mencionou. Então eu particularmente não tive acesso a quais foram os cortes e o que esse corte atingiu. Então, desculpa, mas só por questão de esclarecimento. Não sei se no futuro a gente pode discutir isso mais pra frente, saber, olha, o que foi cortado, porque isso até dá volume para o nosso eco, né? Olha, foi cortado nisso, então nós sabemos onde foi o contingenciamento orçamentário. Porque publicamente não consta disso que Vossa Excelência falou. A FADEP trabalha com dados públicos, não trabalha com informações que tem a Defensoria Geral. Daqui para o Executivo é possível, depois eu levanto. Porque penso assim, no projeto mesmo, que talvez tenha sido de discussão nas casas civil, no Secretaria da Fazenda, isso foi e deve ser assim, né? Me parece razoável que se discuta antes de caminhar. Mas pelo menos na peça que está lá nos autos do orçamento, a impressão que dá foi a fala do da associação. Encaminhou X e o governo fez a pose de, olha, no X que você me encaminhou, eu encaminho, no caso acho que foram 10 milhões a mais. Mas depois eu posso... Foi encaminhado para o Executivo e daí no Executivo já... Luiz, eu só vou pedir também um adendo com relação ao percentual, que é um percentual econômico, é que às vezes eu não sei como é que é essa conversa com o Executivo, e eu confesso meu total desconhecimento. Mas me preocupa um pouco quando a gente fala de uma padronização de percentual, quando a gente tem um dos orçamentos mais pífios do sistema de justiça. São os principais argumentos que a gente leva para o governo. Então assim, se tem 6% para o TJ, 6% para o MP, 6% para a gente, esse 6% para nós é ridículo. Só que o nosso é 6% em cima de 60 milhões, né? É isso. 6% em cima de 1 bilhão. De 1 bilhão, exatamente. Então assim, para a gente é bem complicado crescer com esse percentual nesse cenário. Não, eu só pedi para depois eu falar para essa gente... Só um pouquinho, esse ponto não.
Então, só me dirigindo eu, José Moacir, presidente da Associação em Exercício, até para que haja um estudo orçamentário, precisa fazer uma análise de um projeto, concorda? E esse projeto, historicamente, sempre foi apresentado pela associação após discussão em Assembleia Geral com os associados. Eu, e acredito que Vossa Excelência também não sabe qual é o pleito da carreira. Se a carreira quer equiparação por meio de subsídio, se quer continuar a remuneração, qual é a vontade da carreira. E até para a gente evitar depois uma discussão e taxar o defensor-geral de antidemocrático, para ele evitar de que ele envie um projeto de sua autoria sem discutir com toda a carreira, esse histórico acho que tem que ser observado. Ele não precisa dar a PADEP para discutir com a carreira. Não, mas ele isso... tem os meios de discussão com a carreira conselheira. Mas historicamente a associação sempre fomentou esse debate. Então, se a associação não apresentar e a gente sempre... defensor não apresenta. Não. A associação apresenta para o conselho, que o conselho opina sobre isso. E aí, se for aprovado aqui, o defensor-geral, dentro da sua liberdade, dentro da sua autonomia, vai discutir com o executivo ou não. Entende que não tem legitimidade para consultar a carreira. Eu, individualmente, o presidente da associação tem meios mais e formas para discutir e para levantar essa discussão com toda a carreira. Todos nós temos, são instâncias diferentes. E Vamos entrar na pauta. Conselheiro, eu defendo associado, Vossa Excelência defende a carreira. É por isso que o projeto da associação vem para o conselho para a gente discutir aqui depois. Mas quem inicia historicamente, quem iniciou historicamente todas as discussões de valorização remuneratória foi a associação. E eu só levantei essa discussão porque Vossa Excelência estava cobrando uma postura. Então Vossa Excelência ficará inerte até que a PADEP se manifeste. Não, eu não estou inerte. Eu estou cobrando da associação a apresentação de um anteprojeto, como sempre foi feito pela associação. Vamos entrar na pauta. Seja conselheiro. Não tem problema, eu entendo até uma deferência à associação. Fico contente, mas Vossa Excelência é conselheiro da carreira. Não é deferência não. Eu estou respeitando o histórico da instituição. Vamos entrar na pauta, por favor. Se a gente quer ser democrático, tem que ser assim. Tenho 3 inversões à pauta aqui anotadas, que é de um afastamento, outro impugnação à lista de antiguidade. O 343 de 2014, interessado EDEP, com o assunto pedido de afastamento para participação no evento Seminário de Enfrentamento da Violência contra Pessoas com Deficiências, nos dias 27 e 28 de novembro de 2014, com a palavra o conselheiro relator Augusto. Senhor presidente, o senhor esqueceu da minha fala no começo, um pedido de inversão do 329. Eu mencionei na minha fala, talvez essa discussão de orçamento e tudo mais, acabou sendo retido aí. É um pedido meu, que foi substanciado por colegas dos defensores públicos. Gostaria que fosse apreciado. 329. Podemos sabotar isso aí? Esse aqui é básico. Votação da votação por 3 pedidos de inversão, falei, esqueci do quarto. O 122 barra. Peraí, só vamos votar com a palavra, Augusto. Versos autos sobre o pedido de afastamento para a participação de defensores públicos e de servidores da Defensoria no evento Seminário de Enfrentamento da Violência contra Pessoas com Deficiência, a ser realizado nos dias 27 e 28 de novembro, em São Paulo, sempre das 8h30 às 18 horas. O requerimento foi encaminhado pela EDEP, no prazo estabelecido, está apto a ser analisado e julgado. Os defensores que requereram afastamento foram Danilo Caetano Silvestre Torres, lotaram na unidade de varas singulares com atuação na área criminal, e Lúcia Tomé Reinert, lotaram na unidade de Santana com atuação nas áreas civil e de família. Já os servidores que foram selecionados pela EDEP e requereram afastamento foram Angélica Iracema Bonfim, lotaram na regional BCD e com atuação no CAM, Bruno de Paula Rosa, da unidade Araraquara, com atuação no atendimento inicial, Carlos César Carreta, da unidade São José do Rio Preto, também com atuação no atendimento, Paula Fernandes Pirinede, lotaram na unidade de Marília e também com atuação no atendimento inicial. É o breve relatório. Todos os afastamentos devem ser deferidos. Consta nos autos o programa, objetivo, público-alvo, local e horário do evento, estando o mesmo diretamente vinculado à atividade funcional dos defensores e servidores interessados. Em relação especificamente aos defensores, os dois declararam que no dia do seminário não estavam convocados para atividades do núcleo especializado, nem designados para atuar em atividades de especial dificuldade ou extraordinária. Além disso, os respectivos coordenadores afirmaram que o afastamento de ambos não viola os limites previstos no parágrafo 4 do artigo 2º, parágrafo 1º do artigo 2º da deliberação 27 de 2007, e por conseguinte não resultará em prejuízo para a devida prestação de serviços. Observe-se ainda que os dois interessados não ultrapassaram os limites anual e semestral de afastamento. Quanto aos servidores, conforme o artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 2 da deliberação CSDP 183 de 2010,
O pedido vem acompanhado das manifestações dos coordenadores dos órgãos em que atuam, nos quais declaram que os afastamentos pretendidos não ocasionarão prejuízo à prestação de serviços. O pedido, ademais, conta com concordância da CGA, mas sem pagamento de diários, sendo em vista está sendo custeado pela EDEP. Diante disso, voto pelo afastamento dos dois defensores públicos interessados, dos 4 servidores, sempre sem a percepção de diários. São quantos afastamentos? 2 defensores e 4 servidores. Todos estão sendo afastados. Caminhando para a votação, nós temos o voto do relator. Quem concorda, mantenha-se como está. Aprovado por unanimidade. A gente tem também o 347 de 2014, Elton Ciecola Quersul, e o 349 de 2014, Thiago Pedro Paliuca Santos, que é impugnação à lista de atividade para fins de remoção, por conta até da remoção que faremos agora no dia 28. Com a palavra, o conselheiro relator desses 2 processos, Luiz Gustavo Fontanaro. Trata-se de impugnação de lista de atividade para fins de remoção publicado no Diário Oficial de 13 de novembro de 2014, na qual o interessado aponta em síntese na lista em questão seu período de labor na Defensoria Pública consta como sendo 1 ano, 8 meses e 21 dias. Consta como sendo 1 ano, 8 meses e 21 dias, quando o correto seria 1 ano, 8 meses e 24 dias. Referido equívoco, segundo informado, fez o interessado constar erroneamente na 590 posição ordinária na referida lista de antiguidade. As folhas 22, o diretor do Departamento de Recursos Humanos, senhor Ricardo Amorim Leite, confirmou a existência do equívoco que haveria ocorrido porque o Sistema de Gestão de Recursos Humanos considerou indevidamente como descontos do tempo da carreira as faltas atribuídas ao interessado quando do exercício da função de estagiário de direito, razão pela qual se manifestou pelo acolhimento da impugnação em tela com consequente republicação da lista de antiguidade, é o relatório do necessário, conforme apontado pelo interessado e ratificado pelo diretor do Departamento de Recursos Humanos, a lista de antiguidade publicada em 13 de 11 de 2014, na qual, no quanto toca ao tempo de serviço do interessado na Defensoria Pública, está evada de incorreção material, na medida em que constou 1 ano, 8 meses e 21 dias de tempo de carreira, quando deveria ter constado 1 ano, 8 meses e 24 dias. Com efeito, voto pelo acolhimento da impugnação lançada, republicando-se a lista de antiguidade para fins de remoção com as devidas correções. Esse é o Elton. Estou determinando a publicação, a republicação. Do Thiago Pedro Paiuca dos Santos é exatamente a mesma coisa. Constou 1 ano, 8 meses e 10 dias, quando o correto seria 1 ano, 8 meses e 24 dias. O diretor do Departamento de Recursos Humanos apontou que a falha se deu pelo mesmo equívoco, ou seja, pela consideração pelo sistema de faltas atribuídas ao interessado quando do exercício da função de estagiário de direito, como sendo faltas no período em que exerce a função de defensor público. Também opinou pelo acolhimento da impugnação com consequente republicação da lista. Assim, voto pelo acolhimento da impugnação lançada, republicando a lista de antiguidade para fins de remoção com as devidas correções. Esse do Thiago Pedro Paliuca dos Santos. É comum. Sim, nível 1. E nível 1. Exatamente. Mas essa não é lista para promoção, é para remoção. É que possivelmente se tivesse outros níveis, teria outras impugnações para fazer. Entendi. Vamos ter termos do voto do relator. Em votação 347 de 2014. Concordo, mantenha-se como está. Aprovado por unanimidade. Em votação 349 de 2014, Thiago Paliuca. Quem concorda, mantenha-se como está.
Aprovado por unanimidade. A gente tem a exceção à pauta, né? Processo do concurso de promoção. Você quer? Precisa ver. O juiz me passou agora, teve uma decisão suspendendo o concurso de promoção do 3. Teve uma decisão suspendendo o concurso do nível 3 para o nível 4, referente a 2013. Eu fui o relator. E teve depois um embargo de declaração em que, na decisão, o desembargador restringiu a suspensão somente para o critério de merecimento. Então, o critério de antiguidade, a gente já poderia, na verdade, não homologar, porque já foi homologado, né? A gente poderia seguir os concursos seguintes. Então, acho que a proposta é abrir, né, do 4 para o 5. Não, a abertura já está, na verdade, é efetivar a promoção do nível 3 para o nível 4. Até porque... Não, mas efetivar do 3 para o 4 com relação à antiguidade. Antiguidade, exato. Até porque todas as impugnações que houveram à lista homologada, elas foram relativas única e exclusivamente à questão da promoção por merecimento ter sido dado somente no primeiro terço da lista de antiguidades. E foram impugnações, caíram comigo, eu sou relator, elas são impugnações das mesmas pessoas que acabaram por ingressar com os mandados de segurança. Então, essas impugnações em nada interferem no concurso de antiguidade. E elas também não podem ser julgadas agora porque estão suspensas. Então, a proposta aí seria só julgar o concurso de antiguidade, promovendo na ordem que já está publicada. Então, mas eu acho que concurso de antiguidade a gente nem precisaria homologar, porque já foi homologado, né? Mas eu acho que a gente tem que efetivar a promoção, né? Porque assim, como houve as impugnações, teoricamente o conselho ele só poderia declarar promovidos então, todos os após membros. A impugnação não houve homologação da lista? Não. Então. Teve a decisão de suspender. Então, na verdade, é só homologação da lista de antiguidade. Então, o encaminhamento é para homologar a lista de Isso. antiguidade. E a partir daí, nós republicaremos as listas de antiguidade do nível 3 e do nível 4 para fins de promoção que foram publicadas hoje. Elas serão republicadas semana que vem, e aí já na semana que vem, passados o período de impugnações, a gente pode, então, publicar todos os editais dos concursos de promoção ainda não abertos, tanto do ano de 2013, no caso do 4 para o 5, quanto do ano de 2014, no caso do 2 para o 3, 3 para o 4 e 4 para o 5 de 2014, conforme a nova deliberação da lavra aí do conselheiro Pedro Avelar, da conselheira Kátia, e com as alterações promovidas pelo Conselho. Pessoal, a lista de antiguidade do nível 4, que já abriu do 4 para o 5, ela vai estar incompleta, né? Porque a gente não sabe quem serão os promovidos por merecimento. Mas isso não interfere no concurso de promoção, porque nós sabemos já a quantidade de defensores que haverá no nível. Exatamente. Obrigado. Exatamente. Então, o encaminhamento é para homologar, após as impugnações, a lista de antiguidade, tendo em vista que a decisão suspendendo apenas a lista de merecimento. Não, e as impugnações são só do concurso de merecimento. Conseguiu registrar? Exceção à pauta? Alguém tem? Tem um, senhor presidente. Chegou agora um ponto de afastamento da professora 348/2014. Exceção à pauta de afastamento por voto escrito, mas já está pronto. Já? Pode falar. Senhor presidente, trata-se de um pedido formulado pela defensora pública Lígia Figueiroa. Pedido de afastamento para participação do evento no segundo seminário de Direito
e Assistência Social, nos dias 2 e 3 de dezembro de 2014. O pedido vem instruído com o escrito dela, justificando a necessidade de atuação, vem junto com o pedido da programação, a manifestação do coordenador, o convite feito pela entidade que é a promotora do evento, e nesse convite está lá que o promotor do evento arcará com as custas diárias para tal participação, presentes requisitos. Eu opino pelo afastamento da defensora nos dias solicitados, 2 e 3 de dezembro. Os termos do voto do relator, quem concorda no termos como está, aprovado por unanimidade. A gente tem o processo da continuação do 351 e aí, se tiver algum pedido de inversão a mais, o Luiz falou que... 329, presidente. Qual que é o tema? É a próxima proposta de alteração da deliberação 285/2013, que disciplina a licença plena. Alguém mais tem algum pedido de inversão? Não, queria discutir essa inversão solicitada pelo conselheiro Luiz. Podia discutir agora ou vai inverter o 351 primeiro? Acho que ele não seria invertido antes do 351, né? Então, vamos discutir o 351 em seguida a gente enfrenta. O 351 de 2013, podemos retomar, acho que a gente pode retomar a discussão. A gente precisa finalizar a redação da deliberação. E o Alderão lembrou aqui que o voto juntado pelo Wagner não tinha sido lido. Então a gente poderia aqui proceder à leitura do voto do Wagner. O Bruno fez a leitura do voto dele, né? Então a gente faz a leitura do voto do Wagner, em seguida avança nos pontos que ainda faltam ser deliberados e com a proposta aqui de redação. Só lembrando que o Wagner, salvo engano, ele juntou isso antes mesmo das últimas discussões. Então acho que tem questões aí que já foram decididas. Trata-se de proposta de alteração da deliberação número 10, 2006 do CSDP, que estabelece regras para a realização do concurso de ingresso na carreira de defensor público, formulado pela Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, Núcleo Especializado de Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito, e Instituto Luiz Gama, em especial para a implantação e regulação do sistema de cotas étnico-raciais na instituição. Em síntese, o ilustre conselheiro relator Dr. Pedro Avelar proferiu o voto no sentido de não conhecer do pedido, eis que não haveria previsão legal para que o Conselho Superior regulamentasse a matéria. Em primeira vista, o nobre conselheiro Dr. Bruno Miragaia apresentou o voto pelo deferimento do pedido, no sentido de ser possível a implementação das cotas étnico-raciais, em razão da plena força normativa dos princípios constitucionais que fundamentam as políticas de ação afirmativa do Estatuto da Igualdade Racial e da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com extensão para todos os concursos de ingresso na Defensoria Pública nos moldes da minuta de deliberação apresentada. Iniciaram os debates e 5 conselheiros se declararam habilitados para votar, acompanhando o voto visto do conselheiro Bruno Miragaia, totalizando 6 votos a favor da instituição de cotas étnico-raciais nos concursos de ingresso na Defensoria Pública. Apresentado novo pedido de vista pelo conselheiro Horácio Xavier Franco Neto, nos termos do artigo 40, parágrafo 4º do Regimento Interno do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, apresentei em conjunto pedido de vista para expor minhas divergências em relação à minuta apresentada. É o relator. Como já expressado, o presente voto se aterá às questões da regulamentação da matéria, posto que já apresentei voto favorável à implementação das cotas para todos os concursos de ingresso na Defensoria Pública. Ressalto que, com exceção dos pontos ora apontados, concordo com todos os demais termos constantes na minuta de deliberação. Tem especificação de elementos para identificação étnico-racial, em que pese a existência de consenso na literatura a apontar critérios objetivos para a classificação étnico-racial, entendo que devem ser apresentados alguns elementos que serão levados em consideração para a apuração de eventual falsidade da declaração a que se refere o parágrafo 1º do artigo 4º. Nesse aspecto, para a identificação étnico-racial, devem ser considerados documentos, elementos fenotípicos e o fator de ancestralidade
limitada ao primeiro grau. Isso porque, em estudo sobre a classificação racial no Brasil, Antônio Honório Ferreira identificou que as principais justificativas das pessoas que se autodeclaram negras foram a aparência, ancestralidade e documentos. A título de exemplo, para compreensão, reproduzo algumas dessas justificativas. Por que a minha cor de pele? Por causa dos traços que carrego. Por ser filho e neto de casais negros. Herança genética, mãe morena, pai mulato. É a informação que consta no meu registro de nascimento e entre as opções parece a mais coerente. Porque a que consta na minha certidão de nascimento, porém esta caracterização não me agrada. Levei em conta a cor da pele, compleição física, pertencimento cultural e social. Diante disso, a proposta é de inclusão de um parágrafo único no artigo 5º da deliberação nos seguintes termos. Parágrafo único. Na apuração da identificação étnico-racial, serão considerados documentos, elementos fenotípicos e fator de ancestralidade limitado ao primeiro grau. E de um parágrafo único no artigo 14. Parágrafo único. Os candidatos que se autodeclararem negros ou índios deverão apresentar, junto com o pedido de inscrição, fotografia colorida 5x7, certidão de nascimento próprio e dos ascendentes de primeiro grau, e todos os demais documentos que entenderem pertinentes para a comprovação de sua identidade étnico-racial. Tem 2. Diferenciação da reserva de vagas de preferência de escolha. Outro aspecto que considero importante para que não surjam dúvidas é explicitar que a reserva de vagas para ingresso não implica em preferência de escolha do cargo, de acordo com a classificação geral de todos os aprovados. Nesse ponto, a sugestão é de inclusão da linha F, no parágrafo 3º do artigo 6º da deliberação, com a seguinte redação. A reserva de vagas para ingresso não implica preferência na escolha dos cargos disponíveis após a aprovação, que obedecerá à ordem da lista de classificação geral. Tem 3. Critérios de eliminação do concurso. O artigo 21 da respectiva deliberação apresenta 2 critérios de eliminação do concurso. Um relacionado à aferição de conhecimento mínimo necessário para aprovação, exigindo acerto de um determinado número de questões, e outro relacionado ao desempenho do candidato frente aos demais, admitindo a fase seguinte apenas os candidatos que obtiverem as maiores notas até totalizar 4 vezes o número de cargos inicialmente postos no concurso. Pelo primeiro critério de eliminação, acerto de determinado número mínimo de questões, busca-se habilitar todos os candidatos com o conhecimento necessário para o exercício do cargo. Já o segundo critério de eliminação, o desempenho do candidato frente aos demais, que tem como base maior número de acertos, tem por objetivo selecionar os melhores candidatos dentre todos os que foram considerados habilitados pelo primeiro critério. Fixamos assim a premissa de que todos que obtiveram as notas mínimas por matéria e no cômputo geral estão habilitados ao exercício do cargo. Dessa forma, para ter maior efetividade nesta política de ação afirmativa, importante que não seja aplicado aos candidatos às vagas reservadas o segundo critério de eliminação, considerando habilitados à fase seguinte do concurso todos os candidatos que obtiverem as notas mínimas exigidas em cada fase. Para isso, propõe a inclusão do parágrafo 4º no artigo 21 com a seguinte redação. O disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo não se aplica aos candidatos destinatários da reserva de vagas a negros e indígenas, que serão considerados habilitados e aprovados se cumprirem os requisitos previstos nos incisos 1 a 4 deste artigo. Outras pequenas inclusões. No artigo 6º, incluir a expressão além da lista geral com todos os candidatos, para que se tenha a perfeita noção que serão elaboradas 2 listas, uma geral com todos os candidatos e outra especial, onde constará apenas aqueles que concorrem às vagas reservadas. Nestes termos, artigo 6º, na apuração dos resultados do concurso, além da lista geral com todos os candidatos, serão formuladas listas específicas para identificação da ordem de classificação dos candidatos cotistas entre si, com o objetivo de preenchimento das vagas reservadas. Renumeração da referência nos artigos 14 e 15, de 6º para 13. Artigo 14. O pedido de inscrição será apresentado nos locais indicados no edital de abertura, mediante requerimento dirigido ao presidente da banca examinadora, acompanhado de prova de recolhimento de taxa de inscrição, referida no artigo 13, inciso 9, desta deliberação. Artigo 15. A comprovação do preenchimento dos demais requisitos indicados no artigo 13 desta deliberação deverá ser realizada antes da prova oral pelos candidatos a ela habilitados. No parágrafo 3º do artigo 19, excluir a exigência de indicação de número específico de 5 obras, deixando a critério da banca examinadora, mantendo apenas a obrigação da indicação de mais de uma obra. Ficaria assim. Parágrafo 3º. No tocante à matéria prevista na linha A, dentre outros temas, deverão ser abordadas as políticas de promoção da igualdade e os direitos das minorias,
e para isso serão indicados no edital de abertura das inscrições para o concurso de ingresso na carreira de defensor público obras de autores nacionais ou estrangeiros de notória relevância para a disciplina, bem como o conteúdo programático extraído a partir dessas obras que será exigido nas questões.